Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, viu? Fala, galerinha! Sextou, hein? Sextou, mas antes, vamos falar desse simulado gratuito do Pro que tá rolando, né? Já tivemos aí o primeiro dia. Como é que foi o primeiro dia? Foi tranquilo? Foi, né? Já fez a prova aí, teve até quarta-feira pra fazer. Tu fez também? Não, eu não, já passei. Já passou do Enem? Eu não fiz também o simulado, não. Mas a gente tem que fazer a inscrição, bonitinho, simuladão.proenem.com.br. Clicou aqui, né? E aí já rolou, né, cara? Já falamos que até quarta-feira, daqui a pouco, você vai fazer o segundo dia. Como é que funciona? Não, o segundo dia eu tô tranquilo. Segundo dia eu tô tranquilo. Como é que funciona isso aí, pessoal? Olha só. A partir do dia 5, dia 5 é quando? Segunda-feira, tá? Então, 13 horas vai ser liberado, horário de Brasília, tá? 13 horas, daí tu pode fazer bonitão, tudo bem? As 90 questões, e aí, o que vai rolar? Tem um prazo para tu começar a fazer, tá, pessoal? É bonitinho, porque a duração é de 5 horas. Então não adianta tu começar a prova e, não, vou fazer um pouquinho, depois eu volto, que aí não dá, né, cara? Então, começou, tu vai fazer até o final. Então fique esperto aí para não dar mole, prepara tudo aí na tua casa para fazer esse simulado, faz direito. Tem as 45 questões de matemática, né? E as 45 de ciências da natureza, tá? Dele tem um S aqui, né, cara? Esse S aqui tu ignora. Matemática 1, 2, 3. Ah, entendi. Então tá bom. Matemáticas, então, e suas tecnologias, e as 45 de ciências da natureza. Show? O prazo é até quarta-feira, hein? Até quarta-feira. É importante, tá? Então, meia-noite para. Não deixa pra depois do jogo, não. O jogo é quarta, que horas? 8 horas, olha aí. Não vai dar tempo, tá? Então vamos que vamos. Vamos começar, né? Quer que eu fale mais alguma coisa? Sábado, né? Amanhã tem a correção. E no outro sábado é que tem a correção, que eu estarei aqui, hein? 2 horas que começa a correção, tá? Isso. Olha aí. Tu achou que eu ia errar, né, cara? Porque eu não tinha passado o slide ainda, né? Então, dia 3, né, é a correção do primeiro dia. E dia 10, a correção do segundo dia. Grátis no YouTube. Tá? Vamos que vamos? Tô vendo o povo aí. Robinson! Cara, ninguém me explicou ainda o que é essa parada dessas siglas doidas aí, tá? Se for alguma besteira, cara, não me manda, que eu vou poder ler. Demorou? Bom, então hoje vamos começar a parte de geometria espacial, tá? Geometria espacial e... Tá citando, moleque, não é possível. Pedrão tá aí. Beijo, querido. Te amo, quanto tempo, cara. Então vamos que vamos. Olha aí, vamos falar de poliedros. A gente tem várias aulas separadas, tá? Então a gente vai falar dos sólidos todos que você precisa saber. Essa é uma parte muito recorrente na prova, tá? A gente vai falar primeiro dos poliedros para você começar a se situar. Tem uma formulazinha ou outra aqui pra gente trabalhar hoje, nada muito elaborado, nada muito difícil. E depois a gente vai entrar numa sequência boa. Vamos falar de prismas, de cilindros, de cones, de pirâmides, de esferas
e dos sólidos inscritos e circunscritos. Então tu já se prepara, porque a gente vai ter que começar, e é interessante isso, tá, gente? Aprender a desenhar. Mas, Vilga, mas o meu desenho é muito cagado. Não tem problema. Então eu vou fazer todos os desenhos sem régua, tá? Porque você não vai poder levar a tua régua lá bonitinho, você não vai levar nada, né? Então eu vou ensinar mais ou menos como é que você pode fazer as figuras para elas não ficarem tão horrorosas. Não precisa ficar perfeita, mas tem que ter um mínimo ali, pelo menos para que você entenda o que tu tá desenhando, tá? Em alguns casos a gente não vai precisar fazer o desenho, vai só aplicar a fórmula direto. Show de bola? Bom, então pra gente começar, vamos entender o que é um poliedro, né? Poliedro vai ser um sólido, ele vai ter 3 dimensões, ele vai trazer aí elementos como faces, arestas e vértices. E a gente vai entender muito mais no desenho o que é cada uma dessas paradas. O que é cada uma dessas paradas? Vamos fazer um desenho aqui, ó. Vamos fazer um bloco, tá, gente? Que é o mais fácil de desenhar. Faz assim, um retângulo. Tá? Depois faz um retângulozinho aqui atrás, ó. Pouquinho inclinado. Essa parte que tá pontilhada é porque ela tá na parte de trás, tá? Do meu desenho. Você, teoricamente, não tá vendo esse traço, tá? E aí ligou, ligou. Show? Então aqui tá um bloco. O que são as faces, os vértices e as arestas? Gente, o mais fácil é entender o que é aresta. Arestas são todos esses traços que eu fiz no desenho, tá? Face é a região formada, o polígono formado. E vértice são os... Se você usa Polaramine, isso é só um camarão. Mais econômico e com rápida ação. Polaramine, seu aliado no mundo das alergias. Consórcio Premiado Bradesco. Conquiste sua nova casa em até 190 vezes ou seu novo carro em até 90 vezes, tudo sem juros e sem entrada. E ainda concorra a R$500 mil com o Consórcio Premiado Bradesco. Simule já. Com o Bradesco você conquista. Consórcio Bradesco. O hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Nós não vamos desenhar, tá, gente? Não se preocupa com isso, tá? A gente até tem a imagem aqui, tá no próximo slide, se não me engano, aqui, ó, tá? Mas você não precisa desenhar isso aqui, você precisa reconhecer, tá? Então, o máximo, né, que tu vai desenhar na prova é um octaedro, que nem tá tão regular, isso aqui tá meio cagado, né, gente? Tá meio torto aqui, mas tá tudo bem, tá? A ideia é a gente entender como ele é formado, né? E como é que ele é formado? O tetraedro, ele vai ter 4 faces, que são 4 triângulos, e aí com isso ele vai ter 6 arestas e também vai ter 4 vértices. Tudo isso eu consigo visualizar aqui. Ó, 4 faces, que são 3 triângulos em cima e um embaixo, 4 vértices que estão aqui e as 6 arestas, que são os tracinhos, né? Eu podia, só pelo desenho, ir identificando tudo isso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês algumas ideias que mostram pra gente como fazer esse cálculo, tá? É importante pontuar aqui, né, que todos os vértices vão ter uma mesma incidência, ou seja, em cada vértice vai sempre chegar ou partir, depende de como é que você quer dizer, o mesmo número de arestas. Então observe, desse vértice aqui, ó, estão saindo 3 arestas. Desse vértice aqui, ó, estão saindo 3 arestas. Desse aqui, ó, estão saindo 3 arestas. Tá vendo? Então todos os vértices vão ter a mesma característica. Isso acontece em qualquer sólido que você olhar para cá. Por exemplo, aqui, ó, em cada vértice vão sair 4 arestas. Aqui vão sair 4 arestas, tá? Nesse aqui, ó, de cada vértice vão sair quantas? 5, tá? Então aqui, ó, tem 5 arestas saindo, né? Então só para você identificar que isso também é uma propriedade importante que você pode perceber aí nos poliedros regulares, tá? Bom, vamos falar dos poliedros platônicos. Os poliedros, vocês já estudaram Platão, né, com Leandro Vieira, certo?
Já, né? Se não me engano, logo nas primeiras aulas, tá? E aí aqui, gente, eu trouxe uma parada interessante para mostrar para você como é que o Platão relacionava, né, esses caras, esses objetos, já eram conhecidos nessa época, né? E ele explicava, ele tinha uma teoria, né, dos 4 elementos para explicar, né, o mundo, a constituição da natureza, aquela coisa toda, bem filosófica, né? E ele trouxe ali elementos, cada um representava, né, ali, o fogo, a terra, a água, o ar e o Capitão Planeta. Eles nem sabem o que é Capitão Planeta, né, cara? Muito velho, né? Então, tá aqui o universo, né, que é o dodecaedro, tá? Então, isso aqui é só para contextualizar que tem uma história bonitinha aí por trás dos poliedros platônicos, tá? Bom, relações que eu não quero que você decore, quero que você veja acontecer aqui nos meus desenhos, tá? Então, não se preocupa com isso aqui que parece feio, parece difícil, não é difícil, tá? Na verdade, essas fórmulas são exatamente iguais, ok? São exatamente iguais e você vai entender o que elas significam rapidinho. Vamos voltar aqui para esse desenho? Posso apagar esse quadro aqui, não teve nada ainda, né? O vermelho tá aqui. Então, olha só. Vou escrever aqui relações importantes. Essas relações, elas vão tratar, pessoal, do número de arestas. Olha só, vamos fazer um desenho aqui, que é o tetraedro. Então, ó, esse é o tetraedro montado, tá? Vou fazer um outro sólido, para você ver que essa relação, ela independe do formato, tá? O que importa é a gente visualizar o que está rolando, tá? Ele é inclinadinho mesmo, não tem problema. O que eu quero fazer, gente? Eu quero mostrar para vocês uma relação. E essa relação, ela vai tratar do número de arestas, e a primeira relação que eu vou mostrar tem a ver com as faces. Então, o que eu quero que você veja aqui? Esse cara, ele tem 4 faces triangulares. Show? Esse aqui, ele tem 2 faces triangulares, uma em cima e uma embaixo, e ele tem 3 faces quadrangulares. Gente, quadrangulares não é que ela é quadrada, tá? É que tem 4 lados. Tudo bem? Ah, mas ela não é um retângulo? Não sei, gente. Ela pode estar aqui inclinado, pode ser um quadrilátero qualquer, tá? Ok? Bom, essas informações que eu escrevi em preto, tá? Elas já são suficientes para a gente descobrir o número de arestas, mesmo que eu não te desse o desenho. Beleza? Mas como, viu? Porque olha só, imagina que se são 4 faces triangulares, são 4 triângulos. Tudo bem? 4 triângulos, pessoal, tem quantos lados? Pensa comigo. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. São, então, 4 vezes o 3. São 12 lados. Só que quando eu vou montar o sólido, eu vou conectar
essas figuras. Então eu vou conectar lado com lado. Então quando eu digo que 12 arestas seria a resposta, na verdade 12 arestas é o dobro das arestas que eu tenho. Ok? 12 arestas é antes de eu colar uma figura na outra. Então, o número de arestas da minha figura real é 6, é metade da conta que eu fiz aqui. Então, como é que eu escrevo isso? Eu vou dizer que 2 vezes o número de arestas é igual a 4 vezes 3. Que 4 vezes 3 é esse, pessoal? 4 triângulos, 3 arestas em cada triângulo. Então, 2A é igual a 12, A é igual a 6. Será que está certo isso? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Bom, vamos tentar fazer a mesma coisa nesse camarada aqui, tá? A gente tem agora 2 faces triangulares e 3 faces quadrangulares. Então aqui vai ficar assim. 2A é igual. Vamos pensar nos triângulos. São 2 triângulos. Cada um tem 3 arestas. Então, 2 vezes 3. E tem 3 quadriláteros. Então, 3 vezes 4. Tá certo? Por quê? Você vai ter 4 lados, 4 lados, 4 lados. Então, 3 vezes 4. Então, isso aqui fica como, pessoal? 2A é igual a 6 mais 12. 2A é igual a 18. A é igual a 9. Tá certo? Será que tem 9 arestas aqui no meu desenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então essa é a ideia inicial aí do problema. Por que eu estou falando isso? Porque se eu perguntasse para você assim, ó, quantas arestas tem um poliedro que é formado por 2 faces triangulares, 3 faces pentagonais e 4 faces hexagonais? Eu sei lá como é que é esse desenho, gente. Não dá para eu fazer a figura, tá? Porque eu não visualizei esse treco. Eu nem sei se esse que eu inventei existe. Falei um bagulho aleatório aqui, tá? Então a ideia é a gente pegar a partir das faces, da natureza das faces. E aí a gente monta essa relação. Essa primeira relação que eu falei, pessoal, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. É essa relação aqui. Tá? Então, ó, 2A é igual a 3F3. O que é F3? É o número de faces triangulares que nós temos. Mais 4F4. O que é o F4? É o número de faces quadrangulares que nós temos. Mais 5F5. O que é o F5? É o número de faces pentagonais que nós temos. E assim vai, tá? E por que aqui embaixo é a mesma coisa? Porque o que é o V? O V, pessoal, é o vértice. Então é aquela parada que eu falei da quantidade de arestas que está saindo de um vértice, né? Se eu pegasse esse poliedro aqui, ó, esse primeiro, tá? Aqui eu tenho, ó, 4 vértices assim, ó, que estão saindo o quê? 3 arestas dele. Aí esse aqui também está saindo 3. Aí o outro aqui está saindo 3. O outro aqui tá... Então quando você ligar as arestas, 2 arestas vão virar uma só. É o mesmo princípio de quando a gente conecta uma face com outra, né? 2 arestas se colam e se tornam uma só. Então, por isso que as fórmulas são exatamente iguais, tá? Faz sentido para vocês isso? Beleza? Bom, e outra relação importante é a relação de Euler. A relação de Euler, ela não vai trabalhar separadamente arestas e faces, ou arestas e tipos de vértice. Ela vai conectar as 3 coisas que nós falamos aqui, tá? Arestas, vértices, faces, né? Tudo bonitinho. Então, como é que vai funcionar isso?
Posso apagar aquilo ali e fazer um outro sólido? Pode. Então vamos lá. Como é que vai funcionar isso? A gente sabe que a relação de Euler, ela é muito importante para a tua prova. Então não tem porquê, tá, você errar. O que eu vou fazer? Eu vou te dar a fórmula naturalmente, mas eu vou pedir para que você não se preocupe em decorar isso aqui, ó. Porque tinha uma tabela, né, uma tabelona aqui atrás. Ó, tinha uma tabelona aqui. Se você souber a relação de Euler, que eu vou falar agora, e pegou essa primeira relaçãozinha que eu te falei, das arestas, você é capaz de construir essa tabela aqui. E eu vou mostrar para você como, para você não ter que decorar. Eu sei que tem gente que decora, tem professor que pede para decorar, mas eu acho que você já tem coisa beça para decorar, tá? Então não precisa decorar. Então, qual é essa relação? V mais F igual a A mais 2. Ó, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, tá? Naturalmente, gente, não é necessário que a gente faça a demonstração disso aqui, né? A gente vai fazer o quê? A verificação disso aqui. Tudo bem? Então vou pegar aqui um poliedro. Um poliedro legal. Vamos pegar esse aqui. Fiz uma pirâmide, tá? Essa pirâmide, ela é formada por 5 triângulos e um pentágono. Ok? Se eu não tivesse o desenho, né, essa informação seria suficiente para a gente descobrir o número de arestas, né? Porque a gente acabou de ver isso. E além do mais, eu já sei que se ela tem 5 triângulos e um pentágono, ela tem quantas faces? 6. Tá? Então tá acontecendo o seguinte. Ó. Verificação. Ó. Número de vértices. Quantos vértices tem aqui no meu desenho, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 vértices. Quantas faces tem? 6 faces, ó. 5 triângulos e um pentágono. Quantas arestas tem? 10. Ó, tem 5 aqui, ó, descendo e tem 5 formando o pentágono de baixo. Então observa que 6 mais 6 é igual a 10 mais 2. Tá? Então, de fato, funciona a relação de Euler. Mas, Vilg, por que funciona? Funciona porque esse é um poliedro convexo, tá? Só funciona em poliedros convexos. Tá certo isso? Não. Tá? Ué, Vilg, como assim não? Agora vamos voltar lá no início da aula que o meu camarada mandou tu fazer o L lá, né? Se você pegar aquele poliedro escada que eu fiz, você vai ver que também vai funcionar a relação de Euler. Ué, Vilg, então por que você está falando então? Ela não funciona sempre? Não. Ela é interessante no sentido que nos poliedros convexos eu posso garantir que ela funciona. É obrigatório que vai dar certo. No poliedro côncavo, eu não posso garantir. Beleza? Eu não posso garantir. Ou seja, o que vai cair na prova? Vai cair o poliedro convexo. Por quê? Porque é onde dá para tu usar a fórmula, tá? Essa é a ideia que eu quero trazer para vocês. Tem uma parada grandona aqui. Ah, não é pergunta não.
Não é pergunta, não. Então, vamos seguir aqui para a primeira questão. Olha só que interessante. Nós sabemos, né, que os sólidos de Platão são poliedros convexos, cujas faces são todas congruentes, tá? Então, em todos os vértices têm o mesmo número, toda aquela definição que nós falamos. Quando você terminar de ler, você vai lembrar dessa aula, porque exatamente essa frase foi dita aqui no início. Os poliedros de Platão são poliedros convexos, cujas faces são todas congruentes a um único polígono regular. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes. Cada aresta é fronteira entre duas faces, né? Eles são importantes para a classificação das formas dos cristais minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão respeitam a relação de Euler. Gente, esse problema, essa questão é exatamente um resumo de tudo que eu falei na aula até agora. Se tu chegou atrasado, é só tu ler a primeira questão que tu pegou a visão, tá? Bom, um cristal cuja forma é de um poliedro de Platão de faces triangulares, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces? Gente, aí olha o que você tem que se ligar, né? Um cristal cuja forma é a de um poliedro de Platão de faces triangulares, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces? O que você vai fazer? Você vai na tua cabeça buscar um poliedro de Platão que tem essas relações, né? Que tem faces triangulares. E aí, você pode ter 3 deles. Se você voltar para cá, ó, faces triangulares pode ser esse, faces triangulares pode ser esse, faces triangulares pode ser esse. Tá? Ok? Vou falar dos 3 daqui a pouco. Tá bom? Então, o que está acontecendo? Eu quero saber qual dessas relações, né, é verdadeira. Tá? Então, vamos lá. Posso apagar o quadro? Tira o print aí. Foi. Então, vamos pegar aqui o primeiro. Mas por que o primeiro, viu, Gui? Porque o primeiro é o mais fácil, né, de você desenhar. Então, ó, questão 1. Primeiro desenho aqui, ó. O que ele está falando, gente? Ele não está falando sobre a gente fazer uma relação entre o número de vértices e o de faces. Então eu preciso olhar para o cara aqui, saber quem é o V e quem é o F. Tá? Então, ó, olhando para o meu desenho, gente, qual o número de vértices desse polígono? 1, 2, 3, 4. Então o número de vértices é 4. Qual o número de faces, viu? 4 também. Tá? 4 também. Por quê? Porque são 4 triângulos. Então vem comigo para as opções, pessoal. Se o V é 4 e o F também é 4, vamos olhar para as alternativas. Tá? Vamos olhar para as alternativas. Ó, letra A. Deixa lá para eu copiar todas elas. 2V menos 4F é igual a 4. Letra B. 2V menos 2F é igual a 4. Letra C. 2V menos F é igual a 4. 2V mais F é igual a 4. Letra E. 2V mais 5F é igual a 4. Vamos lá. Olha só. Se o V é 4 e o F também, pode ser a primeira? Ó, vamos fazer a conta aqui, ó. 2 vezes 4, 8, menos 16. Isso está dando 4? Não.
Tá errado, tá? Aqui, 8 menos 8 dando 4. Tá errado. Aqui, 8 menos 4 tá dando 4. Beleza. Aqui, 8 mais 4 é igual a 4. Não. E aqui, 8 mais 20 é igual a 4. Também não. Ah, Viug, mas aí, pô, tu pegou um caso, né, que é um exemplo. Não é verdade. Não vai dar sempre a mesma coisa. Vamos pegar outro desenho. Se a gente fizesse, então, esse cara aqui, ó. Tá? Aqui são 8 triângulos. Então a gente tem, ó, vértices e faces. Tá? Então o número de vértices são quantos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6. E o número de faces são 8. Ih, viu? Já deu diferente. Calma. Será que, por enquanto, gente, nós marcamos a letra C, né? Será que se a gente fizer a conta com esses novos valores, vai dar a letra C de novo? Olha que loucura. 6 e 8, hein? Então, ó, 12 menos 32 igual a 4. Tá errado. 12 menos 16 igual a 4. Tá errado. 12 menos 8, 4. E 12 mais 8 igual a 4. Falso. 12 mais 40 igual a 4. Tá errado de novo. Então, independentemente do sólido que tu escolher, vai dar a mesma coisa. A relação é essa. O que tu precisava saber, então, né, na questão número 1? Saber quais eram as caras dos sólidos de Platão, né? Os elementos lá do Capitão Planeta que eu falei para você. Terra, fogo, água e ar, né? E o Capitão Planeta, que é o universo. Então a ideia aqui era apenas o reconhecimento. Como ele fala, tem uma forma aqui de um poliedro de Platão de faces triangulares. É óbvio que o melhor a ser desenhado era o primeiro, mas tu podia não ter desenhado, você podia ter lembrado. Bom, existe um que tem 4 faces, existe um outro que tem 8 faces, existe o outro que tem 20 faces, que é o icosaedro. E aí, a partir disso, tu saberia escrever tudo que tá rolando, tá? Bom, vamos para o intervalo então. Daqui a pouco eu volto com mais exercícios do Enem para a gente falar dos sólidos poliêdricos. Beijo, tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.